versículo 15, vamos fazer menção nessa oportunidade do versículo de número 23. Amém? Ao versículo de número 25. Está escrito assim: e quando chegar uma Mara, diga Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, diga amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces, diga doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. Amém? Coloque a no banco. Amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Diga assim para o seu irmão: aquilo que está amargo vai ficar doce. Amém? Dobre a sua atenção nessa noite. Senhoras e senhores, a Bíblia ela vai dizer que Deus ele vai levantar Moisés. Moisés, no início do seu chamado, Moisés ele foi criado pela filha de Faraó. Então Moisés ele foi criado e instruído em toda a ciência do Egito. E uma certa feita, Moisés ele na verdade não sabia por sua vez a sua origem, mas ser hebreu estava no sangue de Moisés. Moisés ele vai presenciar algo, e esse algo que Moisés presencia é um egípcio batendo em um hebreu. E quando Moisés presencia esse fato, o sangue de hebreu que Moisés tinha vai falar mais alto, e Moisés vai matar o egípcio para defender o hebreu. Através disso, Moisés agora ele vai ter que se afugentar de dentro do Egito. E quando Moisés ele sai de dentro do Egito para fora do Egito, vai começar uma trajetória na vida de Moisés. Moisés, quando sai de dentro do Egito, ele sai humilhado, ele sai jurado de morte, pois ele havia matado um egípcio, e todos os egípcios naquela época se considerava irmão. Então, para os egípcios foi uma afronta muito grande Moisés ter matado a vida de um dos egípcios que eles consideravam como seu irmão, pois todos eram filhos de Faraó, que era considerado o deus do sol naquela época. A história diz que Moisés ele chega no deserto, e quando Moisés chega no deserto, ele vê uns certos pastores humilhando algumas mulheres que estavam tirando água de dentro do poço. E Moisés ele vai defender aquelas moças que era filha do homem por nome de Jairo. E vai ser então que Moisés ele vai começar a andar com Jairo, vai casar-se com uma das suas filhas e vai ter um filho por nome de Gerson. Jairo vai começar a instruir Moisés acerca do Deus dos hebreus. Jairo vai começar a ensinar Moisés acerca do Deus dos hebreus. E enquanto Moisés vai sair de dentro de casa para poder pegar água no poço, a Bíblia diz que ele olha para o monte. E quando ele olha para o monte Horebe, o monte de Deus, ele vê uma sarça, e aquela sarça pegava fogo. E o que chama a atenção de Moisés é que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. Olhe para cá, dobre a sua atenção, pois eu tenho poucos minutos aqui para te entregar o recado de Deus. A sarça, ela pegava fogo e não se consumia. Aquela sarça vai chamar a atenção de Moisés. Aquela sarça vai fazer com que Moisés vai até ela. E quando Moisés chega até aquela sarça, a Bíblia diz que a voz de Deus ecoa de dentro da sarça
estava dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Aleluia. Quando Moisés tirou a sandália dos pés, diz a Bíblia que antes de Moisés tirar a sandália, Moisés ele era afugentado no Egito. Antes de Moisés tirar a sandália, Moisés ele não tinha intimidade com Deus. Antes de Moisés tirar a sandália, Moisés não fazia milagre e não ouvia a voz de Deus. Mas quando Moisés entendeu que para ele ter intimidade com Deus, ele tinha que tirar a sandália dos pés, a Bíblia diz que ele pegou o cajado, jogou no chão e o cajado se transformou em serpente. Colocou por dentro da manga do casaco, a mão ficou leprosa. Colocou a mão de novo, a mão ficou purificada. Ela está dizendo: Moisés, tem coisa que eu só vou fazer na tua vida quando você entender que você precisa tirar a sandália dos teus pés. Aleluia. É Deus dizendo: tira aquilo que está te impedindo de ter contato comigo, tira aquilo que está te impedindo de ter intimidade contigo, porque eu vou fazer um milagre acontecer na tua vida. Quantos podem glorificar a Deus? Moisés tira a sandália, porque a terra que tu pisa é santa. Olha para cá. O monte era santo, sim ou não? Sim. O monte era santo, sim ou não? Sim. Não era o monte que era santo. Preste atenção na minha palavra. O que era santo era a presença que estava na sarça. Então, quando o santo ele chega num lugar, ele santifica aquele lugar. Você não entendeu, né? Eu vou de novo. Não era o monte que era santo, era a presença do Deus Santo dos Santos que pisou naquele monte. Então, quando algo não é santo, quando ele pisa, ele santifica o lugar. Você não entendeu? Profetiza, ele vai pisar na tua casa. Eu prefiro, ele vai pisar no teu casamento. Aquilo que não é santo hoje, ele vai santificar para o nome dele ser glorificado nesse lugar. O que chama a atenção de Moisés é o fogo não se consumir, ou seja, diga assim, a resistência. Diga assim, resistência. Diga resistência. Deus não conta com crentes que agora, hoje e amanhã não. Deus conta com pessoas resistentes na presença dele. Porque o que faz a pessoa te ver como mulher de Deus e como homem de Deus é a sua resistência. O que chamou a atenção de Moisés na sarça não foi o fogo. O que chamou a atenção de Moisés na sarça foi a resistência da sarça. Que o fogo queimava, mas não se consumia. Alguém está vendo você na prova, alguém está vendo você na luta e está dizendo: eu vou na igreja dela, eu vou aceitar Jesus dela, porque eu estou vendo que ela é resistente, eu estou vendo que ela resiste, ela é resistente. Resistência. Deus conta com homens e mulheres que são resistentes. A Bíblia diz que depois que Moisés tirou a sandália, a vida dele nunca mais foi a mesma. Aleluia. Aí Deus vai mandar Moisés até o Egito e vai dizer: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo que está sofrendo há 400 anos dentro do Egito, e eu disse para eles que eu ia enviar o libertador. Primeiro, Moisés, você vai no meu nome, e você vai com sinais, e você vai falar para Faraó deixar o meu povo ir para celebrar para mim a festa que eu disse para eles que eles iam celebrar para mim no deserto. Olhe para cá. Deserto é lugar de festa? Deserto é lugar de festa? Deserto é lugar de festa? Então como que Deus está dizendo para Faraó deixar o povo dele ir, que eles vão festejar no deserto? Você não entendeu, né? Talvez o teu cenário não é de festa. Talvez o teu cenário é de turbulência, é de dor, de tristeza. Mas quando Jesus chegar no teu cenário, Ele vai transformar o teu cenário de dor em cenário de festa. Quem está entendendo isso aqui, glorifica e exalta o Senhor. Deus, Ele vai entrar no teu cenário de dor, vai transformar o teu cenário de dor em cenário de festa. Quem duvidou, quem desacreditou do que Deus tinha poder de fazer na tua vida
povo só ia até onde Faraó permitia, só comia o que Faraó permitia, só bebia o que Faraó permitia, e não era isso que Deus tinha para o povo. E Deus vai dizer: Moisés, vai lá e fala para Faraó, para ele liberar meu povo. Diz a Bíblia que fala o nome deste povo, e Deus manda 10 pragas. Quantas pragas? 10. Quantas pragas? 10. Cada praga do Egito tem um significado para os egípcios. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje, mas um dia eu vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar da última praga. Cada praga do Egito tem um significado para os egípcios. Deus vai mandar quantas pragas? 10 pragas. A primeira praga, a praga da água se tornando em sangue. A segunda praga, a praga dos piolhos. A terceira praga, a praga das rãs. A quarta praga, a praga dos gafanhotos. A quinta praga, aleluia, glória a Deus, a praga, glória a Jesus, que veio, que choveu saraiva do céu e acabou com as plantações que havia no Egito. Cada praga dessa simbolizava um Deus que os egípcios serviam. Mas nós vemos Deus mandando as pragas, e os deuses que representavam as pragas não vão fazer nada, porque quem mandou foi o verdadeiro e único Deus. E Deus estava dizendo para Faraó: você não é Deus, teu pai não é Deus coisa nenhuma, quem é Deus sou eu, e quando eu mando até ao inferno, tem que obedecer a minha voz quando eu quero fazer algo na vida do meu povo. A última praga, a praga dos unigênitos. Essa praga aqui simboliza a morte, só que para os egípcios simboliza o filho do sol, que era o próprio Faraó, que era considerado um Deus dentro do Egito, pastor Sérgio. O Deus do sol, que era o Deus Ra para os egípcios naquela época. Então Ra era a maior divindade que havia no Egito. A nona praga simbolizava Ra, que dizia que era o maioral do Egito, não vai fazer nada para impedir a nona praga. Então vem a 10ª praga, que é a praga dos unigênitos, simbolizando o filho de Ra, que era Faraó. E Faraó dizia: eu sou Deus do sol, eu sou o filho do sol, quando eu mando, todo mundo tem que obedecer. Mas diz a Bíblia que por causa que ele não deixou o povo de Deus sair de dentro do Egito, Deus vai mostrar para ele que quem é Deus, aleluia, soberano no céu e na terra, é o Deus que nós servimos. Não tem Faraó certo, não tem Ra certo, não tem demônio certo, não tem a doença certa, não tem levante do teu inimigo certo. Quando Deus manda, a terra tem que obedecer a voz de Deus. E hoje ele está dizendo: eu estou dando ordem aos meus filhos a teu respeito, para guerrear pela tua casa, pela tua família, e te dar vitória nessa noite aqui. A última praga é a praga da morte. Aí diz a Bíblia que morre os filhos primogênitos de todos os egípcios, mas Israel fica intacto, porque Israel estava debaixo de uma promessa de Deus e servia ao Deus da promessa. Eles saem, Faraó libera eles. Diz a Bíblia que o povo de Israel, eles tinham uma síndrome essa que era a síndrome do eu só adoro Deus quando Deus me coloca diante da bênção, mas quando Deus me coloca na prova, eu murmuro diante de Deus. Quer que eu te provo na Bíblia? Eu te provo. A Bíblia diz que quando o mar está na frente do povo fechado, eles murmuram diante de Moisés e diante de Deus. E eles falam: Moisés, tu tirou nós de dentro do Egito para morrer aqui de frente do mar. Faraó está vindo com seus carros, seus cavaleiros, e ele está com fome de fúria, porque morreu o filho dele, e morreu o filho de todos os egípcios. Aí Moisés fala para eles: não, quando Deus manda, Deus garante, eu vou ali orar. Por quê? Que o povo de Israel falou com Moisés: tu tirou nós do Egito para morrer aqui. Ele lhes dizendo o seguinte: Moisés, a gente até saiu de dentro do Egito, mas o Egito não saiu de dentro da gente, porque era só eles passar prova que eles lembravam do Egito, da comida do Egito, da bebida do Egito, da escravidão do Egito. Está dizendo nessa noite: meu filho, esquece o Egito, o que passou ficou para trás, o que eu tenho para você é terra de Canaã, é oásis,
se abre, chega do outro lado, eles faz festa. Eles tinham uma síndrome, tem cristão que é assim. Quando está na prova, não adora. Quando está na prova, não quer vir para a igreja. Quando está na prova, não lembra de Deus. Mas quando a prova bate, Deus. Quando a prova bate, Deus. Quando a luta vem, Deus. Quando o diabo se levanta, Deus está dizendo: eu não quero que você me adore por aquilo que eu posso te dar. Eu quero que você me adore por aquilo que eu sou, o majestoso, o grandioso, o onipotente, o onisciente, o onipresente, o todo-poderoso. Aí diz o texto que eles vão passar pelo primeiro deserto. Eu encerro a pregação. Qual deserto? Diga o primeiro deserto. Diga primeiro deserto. Deus falou que eles iam fazer o quê? Deus falou que eles iam fazer o quê no deserto? Deus falou que eles iam fazer o quê? Deus falou que eles iam fazer festa. Só que quando eles chegam no primeiro deserto, é o deserto de Mara. Diga Mara. Diga Mara. Mara é o primeiro deserto. Quando eles chegam no deserto de Mara, a Bíblia diz que eles vão murmurar contra Moisés. Porque Deus falou que eles iam fazer o quê no deserto? Eles iam fazer o quê? Só que como é que eles vão fazer festa, pastor Sérgio? Se a água que eles encontram é amarga. Como é que eles vão fazer festa? Se o deserto que eles encontram é o deserto da amargura. A Bíblia diz que Noemi, ela sai de Belém e vai para a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, morre o filho, morre o marido. Ela fica só com uma nora que é Ruth. Ela volta para Belém. E quando ela volta para Belém, o cidadão de Belém para ele fala: profetiza, Noemi voltou. Ela falou: não me chames mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha alma está amargurada até o dia da minha morte. Mara que simboliza o deserto da amargura. Mara que simboliza o deserto amargoso, amargosa. Aquela pessoa, aquela fonte que simboliza uma pessoa sem Cristo. Ninguém quer andar com ela porque ela é amargosa. Ninguém quer andar com ele porque ele é amargoso. Ninguém quer andar com ela porque ela não presta. Ninguém quer andar com ele porque ele não presta, porque ele é Mara. Ninguém quer beber da água que ele pode brotar, pastor, porque ele é Mara. Só sai coisa amarga dali, só sai coisa ruim dali. Ninguém conta com Mara para nada. Isso tudo enquanto a madeira não entrou na fonte. Porque quando a madeira entra na fonte, ela transforma uma vida amarga em uma vida doce, no nome do Senhor seja glorificado. Ele encontrou 7 fontes amargas. Quantas fontes? 7 fontes amargas. Jesus disse em Mateus, capítulo 6: pode uma fonte jorrar 2 tipos de águas? E os discípulos disseram: não, Senhor. O que Jesus ele estava realmente querendo dizer para os seus discípulos? Se em Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que a fonte amarga é transformada em doce. Aleluia. Como é que não pode de uma fonte jorrar esse tipo de água? Se a Bíblia está nos relatando aqui nessa palavra que uma fonte que era amarga se transformou em algo doce. Aleluia. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, vou te explicar. Moisés, ele orou porque o povo disse: Moisés, estamos com sede. A água era amarga. Tudo aquilo que é amargo é ruim, sim ou não? Tudo aquilo que é amargo é ruim. Eu odeio de primeiro inimigo, porque é amargo. Ninguém gosta daquilo que é amargo, porque aquilo que é amargo é ruim. Só que tem alguém na Bíblia que escolheu o amargo, preferiu o amargo, decidiu o amargo, para que eu e você hoje tivéssemos uma vida doce. Aleluia. Quando Moisés ora, Deus fala: olha a maneira, Moisés, já está simbolizando o que eu vou fazer lá na frente.
Aquela madeira você não vê ninguém falar sobre ela, mas aquela madeira ela vem de toda a fonte de madeira que é da árvore. Toda a madeira vem da árvore. Então era Deus fazendo um ensaio dizendo: somente a madeira da cruz pode entrar na vida de alguém amargo e transformar alguém amargo, alguém que não valia nada, que não prestava, em algo que presta, em algo doce, para o meu nome ser glorificado. Aleluia! Era Deus dizendo: a madeira da cruz, quando entra na vida de alguém, ela muda a substância que essa pessoa pode produzir. Se você era amarga hoje, se prepare, porque a madeira da cruz ela vai entrar no teu casamento, ela vai entrar na tua família, e aquilo que estava amargo nessa noite, Deus vai transformar em doce, por nome dele ser glorificado. Quem crê, glorifique e exalte o santo nome do Senhor, porque Deus está transformando aquilo que era amargo em doce na tua vida, através da madeira da cruz. Fica sobre os pés. Fica sobre os pés. Olha para cá, vou encerrar aqui agora. Ele pega o pedaço de madeira, joga na fonte que era amarga. E a fonte que produzia água amarga agora começa a produzir algo doce. Quem era eu e você antes da madeira da cruz? Ex-traficante, ex-viciado, ex-prostituta, prostituto. Ninguém queria andar com a gente, ninguém nos valorizava, mas a madeira da cruz entrou no mais profundo da nossa alma, e nós reconhecemos Jesus como o nosso Salvador. Hoje quem era traficante é pregador, hoje quem era prostituta, aleluia, prega a palavra, ganha alma, e todo mundo quer andar no mar, porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra para mudar o quadro, ele entra para mudar a história, ele entra para mudar o ser, e Deus está dizendo hoje: o sangue do Cordeiro vai fazer mudança na tua vida e na tua história. Quem pode glorificar, exalta o nome dele. Jesus estava lá na sinagoga, a mãe dos filhos de Zebedeu chega e fala: Jesus, permita que o filho meu se sente à tua direita e o outro se sente à tua esquerda quando tu entrares na sua glória. Jesus falou: o assentar à minha direita e à minha esquerda, só meu Pai que sabe, porque já está preparado e reservado. Porque porventura vocês podem beber o cálice que eu vou beber, porventura vocês podem provar do cálice que eu vou provar. Quando Jesus está no Getsemane, ele sua sangue, e quando ele sua sangue, ele fala: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice, mas se não for, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus proveu amargo para hoje eu e você temos o direito de ter nossos pecados perdoados. Jesus proveu amargo para que eu e você hoje nós temos o direito de sermos chamados filhos e filhas do Altíssimo. Aleluia. O que é que Jesus estava querendo dizer? Quando ele disse: pode vir uma fonte jorrar 2 tipos de água. É simples. Ele estava dizendo que enquanto você não está nele, você pode produzir o que você quiser, mas quando você está nele, você só tem lugar para ele. Aleluia. Só vai fazer coisa para agradar a ele e para fazer o nome dele ser glorificado. Quem entendeu essa palavra e pode adorar a ele, que pode glorificar a ele, que pode exaltar a ele, que pode glorificar a ele, glorifica a ele, exalte a ele nessa noite, porque ele está dizendo:
Eu vou mudar aquilo que você produz. Eu vou mudar o quadro da tua vida. Eu vou mudar a tua história nessa noite. Aquilo que era amargo com Jesus vai ficar doce para o nome dele, Senhor. Aleluia. Com essas pequenas palavras, Jesus ele quer te fazer uma pergunta. Evangelista, essa palavra foi para mim, minha vida está amarga demais. Tudo onde eu coloco a minha mão não prospera, minha vida sentimental não prospera, minhas finanças não prosperam, está tudo amargo para mim. A pergunta que o Senhor manda te fazer é a seguinte: você vai continuar amargo? Meu Deus. Você vai continuar amargo? Ou você vai vir para Jesus e vai se tornar alguém doce? Aleluia! Tem alguém para Jesus nessa noite, irmãos? Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite?